Oi, turma! Hoje vamos dar continuidade ao estudo sobre a crase. Na última aula, nós vimos os principais casos em que a crase ocorre. Hoje nós trataremos especialmente dos casos em que não é possível haver a crase. É importante lembrar que a crase ocorre especialmente através da fusão entre a preposição a e o artigo a. A preposição, que ela é exigida pelo termo regente, um verbo ou um nome, e o artigo feminino a, que é solicitado por um substantivo feminino. Mas lembre-se que a crase também ocorre com os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aquilo e com o relativo a qual. Mas enfim, o principal caso de ocorrência da crase é quando eu tenho uma preposição a mais um artigo a. Compreendido isso, fica fácil saber que, diante de substantivo masculino, não pode ocorrer crase. Por quê? Porque antes de palavra masculina não ocorre o artigo a, ocorre o artigo o, correto? Então é fácil observarmos que na construção andamos a cavalo, aqui, antes do substantivo cavalo, que é um substantivo masculino, não será possível ocorrer crase. Passou a camisa a ferro, a mesma coisa. Compramos os móveis a prazo. Nos três casos, nós temos locuções adverbiais. A cavalo, a ferro, a prazo. Nós usamos crase nas locuções adverbiais, femininas, com palavras femininas. No caso aqui, nós temos palavras no masculino, portanto, não pode haver a crase. O outro exemplo, assistimos a espetáculos magníficos, também é construído com um substantivo masculino, portanto, não pode haver crase. Vejam um exemplo com o qual nós nos deparamos rotineiramente. Buscamos a domicílio. A locução a domicílio é uma locução com a palavra masculina, com o substantivo masculino. Domicílio é masculino. Então, não pode haver crase, simplesmente porque a crase seria a união da preposição a com o artigo feminino a. E antes do substantivo domicílio, que é masculino, não vai haver esse artigo no feminino. Também não se usa crase diante de verbos no infinitivo. Não se usa crase diante de verbos e é muito comum encontrarmos este tipo de construção com o infinitivo, em que há a presença de um a. Mas ele será apenas preposição, porque o verbo não vai admitir o artigo a. Se não há preposição mais artigo, não haverá a crase. Então vejam, a criança começou a falar. Não há crase. Estavam a correr. Continuamos a observar. Então, não há a presença da crase antes dos verbos no infinitivo. Portanto, este cartaz tem um probleminha. Fone, Bluetooth, a partir de 149. Antes do verbo partir, não deve haver crase. Portanto, o cartaz tem um erro gramatical, um erro segundo as normas da gramática. Também não se usa crase diante da maioria dos pronomes e das expressões de tratamento, com exceção de algumas formas, como senhora, senhorita e dona. Observem que em todas essas frases, o a encontra-se antes de um pronome, inclusive os pronomes de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, vocês, e não ocorrerá crase. Vejam, diga a ela que não estarei em casa amanhã. Entregarei a todos os documentos necessários. Ele fez referência a Vossa Excelência. Nos três casos, eu tenho, respectivamente, um pronome pessoal do caso reto, um pronome indefinido, um pronome de tratamento. Três tipos de pronome, mas em nenhum dos casos é permitido que ocorra a crase.
porque em nenhum dos casos o pronome solicita o artigo a. Nós temos apenas a preposição a. Vejam, diga, quem diz algo a alguém, para alguém. Quem entrega algo a alguém. Quem faz referência a algo ou a alguém. Todos os verbos solicitam a preposição. No entanto, o pronome não admite o artigo. Então, não vai ocorrer a crase. Os poucos casos em que ocorre crase diante dos pronomes podem ser identificados por aquela dica que eu expliquei para vocês na última aula. Troque a palavra feminina por uma palavra masculina. Se ocorrer a presença do ao, lá no masculino, ao, preposição a mais artigo o, isso quer dizer que no feminino eu tenho preposição a mais artigo a, ou seja, eu tenho crase. Então, veja, refiro-me à mesma pessoa. Troquem mesma pessoa pelo masculino. Refiro-me ao mesmo indivíduo. Olha só como o ao surgiu aqui. Se no masculino nós temos ao, preposição mais artigo, então no feminino também temos preposição mais artigo. Isso quer dizer que há condição para a crase. Fusão da preposição a com o artigo a. O mesmo aqui, ó. Informei o ocorrido à senhora. Troquem a senhora por senhor. Informei o ocorrido ao senhor. Preposição a mais artigo o. Então, no feminino, preposição a mais artigo a. Ou seja, a crase. Peça à própria Cláudia para sair cedo. Peça ao próprio Cláudio para sair cedo. Trocou o feminino por masculino. Surgiu ao, então no feminino eu tenho a crase. Também não se usa crase diante de numerais cardinais, ou seja, aqueles que indicam quantidade. Chegou a 200 o número de feridos. Aqui é até fácil perceber, porque 200, inclusive, está no masculino. Mas, daqui a uma semana começa o campeonato. Uma, aqui não está sendo artigo indefinido, mas sim um numeral. Uma semana, e não 2 nem 3. Um numeral que, inclusive, está no feminino, mas não ocorre crase porque este numeral também não admite artigo. Temos apenas o a preposição. Olha que cartaz que nos confunde. Saldo de Natal, toda loja, desconto de 15% a 70%. Não pode haver crase antes de numeral cardinal. Portanto, este a deve perder o acento grave, porque não ocorre crase. Há uma exceção da presença de crase antes de numeral cardinal, quando trata-se de hora, uma hora definida. Saio da escola às 12h30. Aqui haverá obrigatoriamente a crase. Não se usa crase antes de palavras repetidas. Conferiu as notas uma a uma, ficou cara a cara com seu inimigo, vasculhou a casa de ponta a ponta. Também não se usa diante dos topônimos, ou seja, os nomes de lugares, cidade, estado, país, etc., sem que haja um especificativo, ou que este topônimo, este nome de lugar, admita o artigo. Exemplo, viajamos a Brasília, depois fomos a São Paulo. Observem, viajamos a Brasília. Nós podemos ficar em dúvida. Quem viaja, viaja a algum lugar, para algum lugar. Eu tenho a preposição a. E eu tenho o substantivo Brasília, que é uma palavra, inclusive, no feminino. É possível que admita o artigo a. Será? Bom, na dúvida, como fazemos? Uma dica. Substituímos o verbo, que no caso é viajamos, pelo verbo vir. E dizemos, viemos de Brasília, viemos de São Paulo. Observem que eu tenho apenas a preposição de. Já quando nós colocamos um especificativo, no caso de Brasília eu coloco de Juscelino, Brasília de Juscelino e São Paulo da Garoa,
Quando você troca novamente pelo verbo vir, você diz: viemos da Brasília de Juscelino e não de Brasília de Juscelino. Observem que agora eu tenho da, que é a fusão da preposição de com o artigo a. Então, eu tenho condição também para a crase. Eu tenho preposição mais artigo. Isso quer dizer que eu digo. Quer dizer que eu digo é ótimo. Viajamos a Brasília de Juscelino, com crase. Depois fomos a São Paulo da Garoa, com crase. Ok? Com a ocorrência da crase. A presença do acento grave aí marcando, indicando que ocorre a crase. Vejam outro exemplo. Faremos uma excursão à Bahia, a Sergipe, a Alagoas e a Paraíba. A Bahia. É fácil perceber que Bahia admite o artigo a. Agora, a Sergipe fica meio estranho. A Alagoas parece possível. A Paraíba, com certeza, eu percebo que admite o artigo a. Bom, ficamos um pouco confusos, né? Então, vamos usar o verbo vir novamente. Viemos da Bahia. Vejam, de mais a. Viemos de Sergipe e não da Sergipe. Viemos de Alagoas e não da Alagoas. Viemos da Paraíba e não de Paraíba. Observe que com Bahia e Paraíba, nós dizemos da, ou seja, a preposição de mais o artigo a. Já no caso de Sergipe e Alagoas, nós dizemos de. Ocorre apenas a preposição, não ocorre o artigo. Então, não haverá crase antes de Sergipe e Alagoas, apenas antes de Bahia e Paraíba, porque eles admitem o artigo a. A crase será facultativa, ou seja, opcional, nos seguintes casos. Depois da preposição até, vejam, fui até a praça. Aqui eu posso empregar a preposição ou eu posso construir a mesma frase sem a preposição, porque a palavra até me permite. Veja, quem vai a algum lugar. Eu preciso da preposição a. E o substantivo praça admite o artigo a. Então, há condição para a crase. Mas a palavra até permite que esta crase seja opcional. Então, eu posso ter com crase ou sem crase. Também é opcional antes de nomes próprios femininos. Os nomes de pessoas, por exemplo. Entrega a Ana, por favor. Vejam. Você pode não empregar a crase. Mas, aqui eu utilizei a crase, aqui não. É permitido que você não utilize. No entanto, é preferível que você use, porque deixa mais claro o sentido. Entrega algo a Ana, para a Ana. Porque se você não usar a crase, eu posso entender que você está entregando a Ana. É a Ana que está sendo entregue. Para evitar a confusão, melhor usar a crase. Também é opcional o uso da crase antes dos pronomes possessivos, como meu, minha, seu, sua. Vejam, mandou presente de Natal à sua família. Aqui eu tenho a crase. Aqui eu não tenho. É a mesma frase, mas sem a crase. Os pronomes possessivos, eles não exigem o artigo. O artigo é opcional. Portanto, a crase também será. Antes da maioria dos pronomes, não se usa artigo, portanto não há crase. Mas antes dos pronomes possessivos, pode ser usado o artigo. Então também pode ser usado a crase. Eu vou pegar carona numa atividade que a professora Cláudia Heloísa fez, está disponível na internet, inglês a jato. Nós temos também aqui uma locução adverbial, como já vimos em outras frases ao longo dessa aula. No entanto, jato é um substantivo masculino, portanto, não pode haver crase. Mais uma aula, mais um dia de bons estudos.